Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema de medicina legal que é figurinha carimbada em concurso público: lesões por radiação. Parece um assunto super complexo, né? Mas garanto que, com a estrutura certa, a gente consegue deixar tudo bem claro. A ideia aqui é passar pelos pontos que as bancas mais cobram e deixar tudo afiado para a hora da prova. Então, vamos dar uma olhada no nosso caminho. A gente começa pelo básico, lá na traumatologia forense, para entender o contexto. Depois, vamos afunilando o conhecimento, passando pela energia radiante, o que são as famosas radiodermites, como se classificam as lesões agudas e crônicas. E, para fechar, um resumo com os pontos-chave que não dá para esquecer. Muito bem, antes de falar da radiação em si, a gente precisa dar um passo atrás e entender o quadro geral. É aqui que entra a traumatologia forense, o ponto de partida de tudo. Ok, então, o que é a traumatologia forense? De forma bem direta, é o campo da medicina legal que estuda como uma energia vinda de fora age sobre o corpo e causa lesões. Simples assim. É o grande guarda-chuva onde o nosso tema de hoje se encaixa. E olha só que interessante, existem vários tipos de energia que podem causar lesões. Elas são classificadas em mecânica, química e a que nos interessa hoje, a energia de ordem física. É dentro dessa categoria que a gente encontra a temperatura, a eletricidade e, claro, a radiação. Saber essa classificação já é um ótimo começo. Certo, agora que a gente já situou o assunto, vamos focar no nosso tópico principal, a energia radiante. Afinal de contas, de onde é que vem esse perigo? Aqui a gente entra no coração do tema. A energia radiante é essa força de ordem física que tem o poder de modificar a matéria, um ponto essencial para as provas. Geralmente, o que se cobra é a radiação ionizante. Sabe por quê? Porque ela é tão forte que consegue arrancar elétrons dos átomos. É essa bagunça em nível molecular que causa os danos celulares e a torna tão perigosa. E no contexto de uma perícia, de onde vem essa energia? Normalmente, a gente está falando de acidentes bem específicos envolvendo fontes muito potentes. Pensa aí em aparelhos de raio-x, reatores nucleares, aceleradores lineares. Não é algo trivial, mas quando acontece, as consequências são seríssimas. Beleza, essa energia atingiu o corpo. E aí, ela causa uma lesão bem característica. E é sobre isso que a gente vai falar agora. As radiodermites. Esse é o nome técnico para a lesão que a radiação causa na pele. E aqui está um ponto que, olha, as bancas adoram. Quando a radiação atinge a pele, a lesão local, a radiodermite, tem duas formas principais. A gente tem as agudas, que são os efeitos de curto prazo, e as crônicas, que aparecem com o tempo, depois de uma exposição contínua ou de uma lesão aguda que não curou direito. Guardar essa divisão é fundamental. Vamos mergulhar primeiro nessas lesões de efeito mais rápido, as lesões agudas. E aqui a gente precisa ter muita atenção aos graus de classificação, porque isso cai e muito nas provas. Então vamos lá, detalhe por detalhe. As lesões agudas se dividem em 3 graus. O primeiro grau é a forma eritematosa e depilatória. Traduzindo, a pele fica vermelha e os pelos da região caem. É algo temporário que depois pode deixar uma mancha. Já no segundo grau, a coisa complica. É a forma papuloeritematosa, que vem com úlceras bem dolorosas e difíceis de cicatrizar. E o terceiro grau? Bom, esse é o mais grave de todos. E essa forma mais grave tem um nome específico que precisa estar na ponta da língua: úlcera de Röntgen. Esse nome se refere a uma necrose, ou seja, a morte do tecido. É uma lesão gravíssima. Anotar esse termo é um diferencial e tanto na hora da prova. A gente viu os efeitos imediatos. Mas e a longo prazo? O que acontece? É isso que vamos ver agora nas formas crônicas. E no final, a gente amarra tudo com os pontos mais importantes para memorizar. No longo prazo, as lesões crônicas podem se manifestar de 3 jeitos: a forma ulceroatrófica, a teleangiectásica, que é quando aqueles vasinhos de sangue ficam dilatados e visíveis, e a neoplásica. Essa última é muito importante porque é ela que pode levar ao famoso câncer de pele dos radiologistas. Certo, vamos fazer um resumão para fixar tudo. O que não pode faltar? Primeiro, radiação é energia de ordem física, geralmente ionizante. A lesão local na pele se chama radiodermite. As agudas se dividem em 3 graus, e o terceiro grau é a terrível úlcera de Röntgen. E por fim, as lesões crônicas podem evoluir para o câncer dos radiologistas. Com esses pontos, a maior parte das questões de prova já está no bolso.
E para a gente fechar com uma reflexão que vai além do decoreba de prova, fica essa pergunta no ar. Pensa só, como é que se diagnostica uma morte por exposição sistêmica à radiação se logo de cara não aparece nenhuma lesão na pele? É um desafio e tanto, não é? Isso força a gente a entender que os efeitos da radiação são muito mais profundos e complexos do que aquilo que a gente vê na superfície do corpo.